O escândalo envolvendo Monark, Kim Kataguiri e agora, recentemente, o Adrilles Jorge foi parar na revista Veja. Inclusive, matéria de capa da revista Veja. Vou pôr para vocês aqui a matéria de capa que diz o seguinte aqui: nazismo nunca mais. E depois tem uma reportagem bem boa mesmo, bem interessante, intitulada Crescem no país os casos de tolerância e até de apologia ao nazismo. Daí, subtítulo: ao defender a criação de um partido nazista, influenciador digital mostra como as redes estimulam o ódio. É um artigo escrito por André Solito e Sabrina Brito. Recomendo que vocês leiam esse artigo porque é bem interessante, tem umas bolas fora no meio ali, mas no geral é um artigo bem completo relatando essa história. E eu acho que vale insistir nesse ponto porque a gente debateu esse assunto durante toda a semana, mas sempre surgem alguns comentários aqui, algumas dúvidas que são suscitadas por vocês, ou alguma coisa que passou batido e eu não mencionei, então vale mencionar, principalmente porque esse é um assunto que eu pesquiso, que eu estudo. Ano passado, por exemplo, só para mencionar aqui, eu fui um dos pesquisadores selecionados para participar da Academia de Verão do Museu de Auschwitz-Birkenau, e esse ano possivelmente vai ter uma segunda parte, porque por causa do Covid a gente fez por internet, mas pode ser que esse ano talvez tenha presencialmente, então seria uma semana lá em Auschwitz com pesquisadores falando desse assunto. Então é um tema que me interessa por uma razão muito específica. Embora eu não pesquise, especificamente Auschwitz ou o Holocausto ou o massacre dos judeus, o genocídio, eu pesquiso ideologia nazista, porque isso tem uma relação direta com a ideologia, com o discurso da extrema-direita global hoje. A extrema-direita global, ela não é necessariamente nazista, diretamente nazista, não é. Mas há muitos recursos discursivos, há muitas ideias que são propagadas nazistas por grupos extremistas de direita hoje. Só para você ter uma ideia, por exemplo, muitos partidos ou muitos grupos extremistas de direita na Europa, eles são antissemitas hoje. São antissemitas hoje. Nos Estados Unidos há uma divisão, há uma parte que não é antissemita, que é pró-Israel inclusive, e há uma parte que é antissemita. No Brasil há uma tendência da extrema-direita a ser pró-Israel, embora também haja núcleos antissemitas. Então, ainda hoje você tem esse tipo de discurso permeando as ideias da extrema-direita. E para mim, que investiga esse tipo de assunto, que estuda a história das ideias, e a filosofia é isso, Quando você faz o curso de filosofia na universidade, o que basicamente você estuda é a história das ideias, é a história do pensamento, como os pensamentos se desenvolveram ao longo da história. Daí, só para juntar, esse fato aqui da extrema-direita, juntar essa história agora do Monark, do Adrilles, do Kim Kataguiri, juntar essa história com a ideologia nazista, ou a ideologia da extrema-direita, a gente tem que compreender que as ideias não nascem no vácuo, as ideias não nascem do nada, elas não brotam do nada, elas brotam de um contexto histórico específico, elas brotam de um contexto material, inclusive, alguma transformação material no mundo que faz com que as ideias surjam. E daí é um ciclo que se retroalimenta. Então, assim, você tem alguma condição material, algum evento histórico, e isso leva ao surgimento de algumas ideias, ou de uma ideia específica. Essa ideia vai se cristalizando, vai se solidificando, vai se enraizando na sociedade, e depois ela passa a impactar no mundo real. Então, da realidade surgem as ideias, essas ideias impactam no mundo real, que vai originar novas ideias, e isso vai movimentando a história da humanidade. Do mesmo modo que as ideias nazistas não surgiram no vácuo, surgiram num contexto específico na Alemanha, do começo do século XX, as ideias da extrema-direita hoje também não surgiram do vácuo. Elas estão inseridas num contexto de crise global, pós-2008, que leva ao ressurgimento desses grupos, e daí, como consequência, essa mescla, essa fusão de ideias distintas, incluindo ideias nazistas. Então isso está perpassando o debate público, isso está perpassando, isso está subjacente e às vezes vem para a superfície. Quando uma pessoa como o Monark diz uma coisa daquela, ele está, de certo modo, compartilhando ideias que já estão circulando em grupos de channels, já estão circulando talvez entre gamers, já estão circulando por aí. Não é ele que inventou essa noção. Não é o Monark que tirou do rabo simplesmente um dia e vai falar isso. Isso já está permeando a sociedade. Tanto que, por exemplo, como mostra a reportagem aqui, a gente já mencionou, há um crescimento exponencial de grupos neonazistas no Brasil hoje. Porque isso está encontrando um solo fértil nas pessoas e essas ideias estão se propagando. Compreender a gênese das ideias, o modo como elas se formam, o que elas defendem e como elas se propagam, também é um jeito para compreender táticas de combate a isso. Eu falei ontem ou anteontem sobre isso, acho que foi anteontem, quando eu falei como
algumas ideias nocivas, perigosas foram enfrentadas, e geralmente foram enfrentadas com resistência profunda, né? Ou resistência armada, violenta, em alguns casos, ou resistência pública, através de lei, através de organização política. Então, ideias perigosas precisam ser combatidas. Só aproveitando aqui a deixa dessa reportagem, porque vai para a capa da revista, né? Vai para a capa da Veja, e geralmente a imprensa tradicional ela tende a desdenhar um pouco do que se dá nas redes sociais, né? Dessas tretas de redes sociais, treta de internet. Às vezes aparece uma notinha lá, uma reportagem, uma coluna. Raramente você vai ver uma coisa na internet, algum tipo de evento de um podcast, por exemplo, aparecer na capa de uma revista. Raramente vai acontecer isso. Então isso demonstra como houve de fato uma enorme repercussão e um repúdio coletivo, um repúdio público, político. Inclusive, né, até mencionei, possivelmente vai haver investigação criminal contra o monarca, talvez contra o Kim Kataguiri também. Então houve de fato um repúdio universal a isso, com exceção de uma pessoa ou outra que resolveu apoiar o monarca, mas houve um repúdio coletivo, e isso tem uma razão. Eu vi pessoas comparando, mais uma vez, né, comparando o racismo no Brasil com o nazismo, por que as pessoas se horrorizam tanto diante do nazismo e não se horrorizam tanto diante do racismo no Brasil. E daí, mais uma vez, isso está calcado nessa formação das ideias, nessa composição das ideias. Quem fala muito sobre isso, e eu vou ser obrigado a repetir aqui, é o Gessé Souza, no livro dele Elite do Atraso, quando ele conta como se deu a história das ideias no Brasil, as ideias antropológicas, sociológicas no Brasil, e como essas ideias criaram uma noção no Brasil de que o Brasil é um paraíso racial, de que não há racismo no Brasil. E essa ideia ela foi reproduzida pela elite, foi reproduzida pelos jornais, foi reproduzida, sabe, em diferentes níveis, nas escolas também, e de certo modo todos nós, né, crescemos na sociedade brasileira, crescemos com essa ideia de que não há racismo no Brasil, ou se há racismo é de modo diferente, ou que há miscigenação, portanto, a questão não é racial, mas é econômica. Ou seja, há uma série de noções, uma série de ideias criadas, concebidas e que são propagadas. E isso leva a muita gente a menosprezar ou a subestimar o impacto do racismo no Brasil, na sociedade brasileira. O modo como isso está fundamentando todas as relações no Brasil, trabalhistas, sociais, políticas, sabe, existenciais. Então, aqui, mais uma vez, tem o poder das ideias. As ideias que surgem no contexto no Brasil são propagadas, crescem, se enraizam e acabam moldando a percepção do brasileiro hoje sobre como é a questão racial. E que não parece para essas pessoas ser tão importante assim. Porque, afinal de contas, é uma democracia racial. Já o caso do nazismo, e aqui não apenas o Holocausto, não apenas, sabe, o extermínio étnico, o extermínio de minorias, não apenas isso, mas a própria Segunda Guerra Mundial, ela foi um fenômeno, ela foi um evento que se deu no século XX que mudou drasticamente a história do planeta. Então, assim, houve um massacre, houve genocídio, houve essa barbaridade, sabe, indescritível, mas não apenas isso. Mudou a própria natureza da guerra, o que era a guerra, né, como a guerra se dava. Porque, assim, até o século XIX, a guerra tradicional se dava com exércitos no campo de batalha. Então, assim, vinha o exército de um país, vinha do outro país, eles se encontravam, lutavam, e quem vencesse a batalha, venceu aquele território, venceu aquele momento, né? E prosseguia para outro campo de batalha. Então era algo muito delimitado, de certo modo. Era algo que, sabe, não invadia cidades, não destruía a população civil. Era uma batalha entre forças militares. Isso começou a mudar um pouco na Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra de trincheiras, né? Os países cavaram trincheiras na fronteira da Bélgica, da França, com a Alemanha, e ficaram nas trincheiras se matando. A Segunda Guerra Mundial mudou drasticamente, porque a Segunda Guerra Mundial teve um impacto tremendo na vida civil das pessoas. Então, assim, a guerra foi para a cidade, a guerra foi devastar cidades inteiras que sumiram do mapa. Na Polônia, por exemplo, Varsóvia, desapareceu, a cidade desapareceu do mapa. Na Alemanha, cidades inteiras devastadas. A guerra na fronteira oriental, no fronte oriental, na União Soviética, foi particularmente brutal, porque os alemães iam invadindo e destruindo a população civil. Então, isso foi particularmente revolucionário, entre aspas, em termos de brutalidade. Nada parecido havia sido feito antes, sabe, na guerra moderna, pelo menos. E também as consequências da Segunda Guerra Mundial transformou a relação entre potências. Depois da Segunda Guerra Mundial você tem, né, de um lado as potências capitalistas, representadas pelos Estados Unidos, e do outro lado o bloco socialista encabeçado pela União Soviética. E isso ditou as relações mundiais durante muitas décadas. Tanto que esse espírito anticomunista que há, né, esse espírito de esses regimes totalitários de esquerda, que é o argumento que eles utilizam para poder, sabe, se defender quando são criticados sobre o nazismo, esse tipo de argumento, ele se consolida durante esse período, porque há de fato uma disputa ideológica
política, econômica, mas ideológica entre potências capitalistas e socialistas. Quando há a queda do Muro de Berlim, em 89, depois o fim da União Soviética, esse discurso anticomunista, ele deu uma esfriada, na verdade. Depois de 2001, você tem o atentado às Torres Gêmeas, daí passa a se tornar o grande alvo, né, do debate ideológico, o fundamentalismo islâmico, mas ressurgiu e hoje em dia é muito forte de novo. Tanto aqui na Europa, né, que você tem, por exemplo, partidos de extrema-direita como o Vox aqui na Espanha, que é um partido também anticomunista, então volta com força nos Estados Unidos, volta com força no Brasil. Mais uma vez contamina o debate, porque cria relações falsas. E aqui eu insisto que não quer dizer que numa hierarquia, sabe, de valor, que os judeus ou que o Holocausto seja mais importante do que o racismo ou a escravidão no Brasil. São coisas distintas, vou repetir aqui, são coisas distintas, são momentos históricos distintos, são relações distintas. Mas a Segunda Guerra Mundial, ela foi, talvez, o evento histórico, sabe, da humanidade mais retratado no cinema, mais retratado na literatura, é algo que está muito presente porque foi recente. Se a gente for pensar na história da humanidade, aconteceu o quê? 80 anos atrás. Isso é ontem. Ainda há sobreviventes vivos do Holocausto. Ainda há descendentes de primeira geração vivos e que sabem a história dos seus pais. Isso é algo muito fresco, uma ferida muito aberta ainda na população que sofreu tanto da guerra, as consequências da guerra na Europa ou na Ásia, ou no norte da África, pessoas que sofreram a consequência da guerra e também vítimas do Holocausto. Isso é muito fresco ainda, isso é muito recente. Então é óbvio que um tipo de ideologia que vai propagar esse tipo de consequências catastróficas em termos globais será enormemente repudiado pelas pessoas. Enquanto que, por outro lado, como eu falei, há uma tendência de tentar mascarar o racismo no Brasil. E isso acaba, como consequência também, reduzindo um pouco o grau de indignação. Mas me parece, pessoalmente, aqui observando as reações na internet também em relação ao racismo, que isso tem mudado. Isso tem mudado, as pessoas têm se indignado também com certas questões, têm passado a compreender que o Brasil não é uma democracia racial, então eu acho que aos poucos essa percepção tem mudado também. E no fundo mesmo tudo passa pela educação, né? Uma educação histórica que faça as pessoas compreenderem a gênese de certas forças de opressão na vida das pessoas, tanto o antissemitismo, quanto o racismo, quanto a ideologia nazista, o que ela representa, o que ela significa, e como isso tem um potencial destrutivo. O artigo menciona isso, inclusive, né? Como essas ideias sendo propagadas, de certo modo, demonstram uma falha de comunicação da história para as pessoas. Só para concluir esse vídeo aqui, ano passado, não, 2 anos atrás, eu conversei com o João Gordo aqui no canal, né? Eu entrevistei o João Gordo aqui, e daí ele comentou, né, que vai completar 100 anos da ascensão do nazismo aí em algumas poucas décadas, né? E o João Gordo disse uma coisa aqui que eu acho que ele tem toda a razão, que ele falou o seguinte: o que vai pipocar de nazi por aí, o que vai pipocar de pessoas, sabe, reverenciando o nazismo, memórias do nazismo, o legado, entre aspas, do nazismo vai ser fora do normal. E eu acho que ele tem razão nisso. Quando começar a chegar no centenário da ascensão do nazismo, a gente vai ver aí esse discurso bastante forte e permeando também o debate público de maneira assustadora. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí, sobre esse escândalo do Monark, do Kataguiri e do Adrilles indo para a capa da revista Veja. Para a capa da revista Veja, ou seja, isso aí de fato respingou agora para a imprensa tradicional, foi para o Jornal Nacional, foi para a Globo, para a Veja, ou seja, não ficou apenas circunscrito no universo das redes sociais. Como você observa isso? O que isso quer dizer? O que isso significa? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. E aí, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho, esse amigo tão querido, eu tenho um convite muito especial para vocês hoje. No dia 17 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Leonardo Boff vai nos dar um presente. A aula Que virtudes devemos cultivar no tempo pós-pandemia? Uma aula incrível, onde Leonardo Boff vai conversar com a gente sobre as práticas que a gente deveria ter nesse momento pós-pandemia para viver num mundo mais harmônico. A cultura da paz, a hospitalidade e as outras coisas que a gente deveria ter como princípios para poder sonhar com um mundo melhor. Para você não perder essa aula, que é um presente e vai acontecer ao vivo, não deixe de se inscrever agora no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. E depois fique atento no seu e-mail. Vai chegar um e-mail para você poder confirmar sua presença. Uma aula gratuita, ao vivo, abençoada e especial para todos nós que sonhamos com um mundo melhor. Se inscreve agora, não perde essa chance não.